Oi, pessoal. Hoje eu vou falar um pouco mais de algumas ferramentas de bioinformática. No último vídeo eu passei um contexto mais geral, né, sobre como são os dados biológicos, né, como que se começou a fazer essas interfaces entre biologia e computação. E hoje eu vou começar, né, um tutorial de algumas ferramentas que podem ser utilizadas para fazer análise de sequências. Muito do que eu falar aqui, eu vou conectar à minha linha de pesquisa, que é relacionada à metagenômica, né, mas essas ferramentas podem ser utilizadas em diversos lugares. Metagenômica, como eu já falei em outros vídeos, você vai pegar dados de sequenciamento, ou seja, você preparou amostras de determinado local, extraiu o DNA dessas amostras e colocou em um equipamento para sequenciar. Esse equipamento vai te dar uma série de arquivos tendo a sequência, né, em formato de um arquivo específico, que você vai querer comparar com o genoma de referência. Então, dentro dos bancos de dados, você consegue fazer alguns alinhamentos para identificar quais são aquelas sequências que você tem ali, né? Com que aquelas sequências se comparam. Existem já organismos sequenciados dentro de um banco de dados de referência? Existem alguns genes que podem ser de interesse? Né? E aí, você extraiu uma amostra de determinado local, por exemplo, do microbioma humano, mas poderia ser também de raízes de plantas, poderia ser do solo, poderia ser da água. E aí você quer ver o que tem de DNA ali dentro. Então, dependendo do lugar, você vai ter espécies diferentes, você vai ter comunidades biológicas diferentes, né? E é isso que eu quero investigar. Uma ferramenta que vai me ajudar na minha análise da microbiota é esse aqui que eu estou mostrando na tela, o AND. Ele significa Analysis and Visualization Platform for Microbial Omics, né? Então, ele é uma plataforma de visualização desse fluxo de bioinformática dentro da ómica da microbiota. Ómica, nesse sentido, quer dizer todos os conjuntos de informações que tem na biologia, nas comunidades de microbiota. Então, proteoma, genoma, entre outras coisas. É um programa aberto, né, open source, que é mantido pela comunidade. Então, existe uma comunidade de bioinformáticos que entenderam como funciona esse fluxo para análise da microbiota, juntaram várias ferramentas e facilitaram, né, como que ocorre esse fluxo. Nesse programa, então, é possível baixar ele e entender um pouco da comunidade. E existe um tutorial aqui, no Learn, em que são mostrados vários tutoriais para aprender um pouco melhor como que funciona esse fluxo analítico. No vídeo de hoje eu vou começar falando sobre essa introdução ao Unix, né? O tutorial do Unix foi feito pelo Mike Lee, né? Ele está hospedado nesse site do Happy Valley Bioinformatics, ou seja, a bioinformática da barriga feliz. E esse aqui é o Mike Lee, ele é um bioinformático que hoje trabalha na NASA, né? Então, falando um pouco sobre esse ambiente de Unix, né? O Unix, diferente dos outros sistemas operacionais, ele é um sistema que é aberto, né? Várias pessoas se envolvem em cima dele. E quando você pensa no Microsoft, na Apple, né? Com o sistema Mac, eles utilizam uma ferramenta de Graphical User Interface, o GUI-Shell, né? Isso permite a gente navegar com o mouse, clicar em diferentes programas, ter mais de um programa aberto, enfim. Já o Unix, ele não utiliza essa interface gráfica. Ele é feito, né, a forma que ele é desenvolvido é através de uma linha de comando. Então, para você instruir o computador a rodar programas, você tem uma interface de linha de comando que você vai conseguir acessar diferentes diretórios, diferentes pastas, processar diferentes arquivos. E isso, para um computador, às vezes é muito interessante porque ganha eficiência na hora de rodar, né, algum programa. Ele não fica pesado, ele consegue ter melhor capacidade de processamento. Então, aqui para rodar o tutorial, nesse primeiro módulo do tutorial, ele fala um pouco, né, de como acessar esse ambiente de programação. É possível lançar pelo Jupyter Notebook, né? Então, eu vou conectar aqui no Jupyter do tutorial, que permite você acompanhar um curso através do próprio browser, né? Mas eu também vou baixar o WSL, né, que é a interface, o subsistema de Linux para o Windows, para mostrar como funciona, né, o Linux dentro do computador também. Então, para rodar a instalação desse subsistema do Linux, você pode vir aqui no Windows PowerShell, como mostrei no vídeo anterior. Ele vai abrir essas linhas de comando do próprio Windows. E aí eu posso rodar aqui WSL, espaço, duas barras, install, né? Dessa vez eu vou autorizar a instalação, né? E aí ele vai começar a instalar a máquina virtual onde vai ser rodado o Linux. Mas, como eu vou mostrar esse tutorial na base do Linux, eu acho que eu consigo rodar no próprio Jupyter. E aí, nos próximos vídeos, eu começo a usar essa máquina virtual do Linux dentro do subsistema do Windows. Então, aqui carregou, né, o Jupyter. O Jupyter tem a possibilidade de rodar mais de uma linguagem de programação e rodar o terminal do Linux, como se fosse a programação do próprio Linux, né, a linha de comando.
E essa primeira parte do curso, né, esse primeiro tutorial, eu vou mostrar alguns comandos que são utilizados dentro da navegação, né, do Linux e dentro da bioinformática também. Se eu fosse rodar o curso dentro do subsistema do Windows, eu teria que entrar dentro do servidor, da pasta do curso, né? Então eu usaria esses comandos para entrar nesses diretórios. E eu conseguiria acesso às pastas, né? Que estão os exemplos do curso. E aí eu iria rodar no meu próprio computador. Aqui no Jupyter eu vou rodar algumas funções básicas. Então, por exemplo, eu posso rodar essa função date. Eu vou ter a data de hoje e o horário de hoje dentro do servidor, que, pelo que eu acredito, está na Califórnia. Se eu quiser pegar a data e o horário segundo a Londres, né, o horário universal, eu posso rodar date seguido de U. Né? Na verdade, se eu rodar só date U, ele não vai funcionar. Então, para ter a função do UTC, preciso colocar o tracinho antes do U. E aí sim, vai ter aqui, segundo o horário universal de meridiano do Greenwich, 23 de março, meio-dia e 6. Um outro exemplo que eu posso dar é escrevendo head, seguindo de um arquivo texto, ele vai dar o cabeçalho, as primeiras 10 linhas desse arquivo texto, dentro das linhas de comando. Então, aqui, de 1 a 10, ele leu, né, o arquivo exemplo, example.txt, pegou as primeiras 10 linhas. A mesma coisa eu posso pegar as últimas 10 linhas. Então, se eu usar o tail, ele vai pegar as últimas 10 linhas do meu arquivo texto. Eu posso também usar essa função com n, lembrando do espaço aqui, para dar quantidade de linhas específicas. Então, aqui eu usei o N5 para pegar as últimas 5 linhas. Sempre que eu tiver dúvida em relação a algum comando, alguma função, eu posso usar o help, né? Então add, dois tracinhos help, para dar um pouco como que funciona essa função. Né? Então, existem argumentos dentro do head que podem ser usados para pegar algumas informações específicas. Uma das funções é o pwd, que vai mostrar na tela em qual diretório você está no momento. Então, se eu clicar aqui pwd, ele vai me mostrar que eu estou na pasta da introdução ao Unix. Né? Se eu clicar ls, ele vai listar o que existe dentro dessa pasta. Então, existe o arquivo de exemplo, txt, que eu estava trabalhando antes, e existem outras pastas. Uma pasta com o data, uma pasta com experimento, uma pasta com chamada six commands. Eu consigo entrar, né, em diferentes arquivos dentro desse meu diretório, mas se eu tiver em um outro diretório e quiser acessar um arquivo, eu às vezes não vou conseguir. E aí uma das possibilidades de acessar um arquivo fora do seu diretório é usando o caminho, né, seguido de barra, antecedido desse til. Né? Então, se eu quiser pegar, por exemplo, o cabeçalho do exemplo txt, pensando que eu estou em outro diretório, eu vou usar o head, o til, então o caminho do diretório. E ele vai me dar aqui o cabeçalho. Agora, entrando em outros diretórios, eu posso usar essa função cd, né? Então, aqui dentro no meu diretório de introdução, eu tenho o experiment, por exemplo. E aí eu vou entrar na pasta experiment. Aí, dentro da pasta experiment, eu posso listar o que tem dentro da pasta experiment. Eu vou usar o ls, vai mostrar que tem esse arquivo texto chamado notes. Então, se eu usar o head example agora, que eu estou fora do diretório da introdução do Unix, ele não vai conseguir abrir. Mas se eu usar head para notes, o arquivo notes, que está dentro desse meu diretório, eu vou conseguir pegar o arquivo em que eu estava. Para voltar para o diretório que eu estava antes, eu posso usar uma função, cd.com, precisa colocar espaço. Lembrando que é sempre importante colocar espaço, cd nesse ponto. Né? Então, aí eu voltei para o meu diretório inicial, que é a introdução ao Linux.